A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para falar um pouco sobre a história do rei Saul, o que se reverte um pouco à história do governo atual do Brasil, tá? Eu não vou contar toda a história de Saul porque é uma história muito grande, são alguns livros, então levaria muito tempo aqui para contar, porque realmente a história de Saul é uma história que nos faz refletir como a desobediência, a soberba pode destituir um governo que Deus um dia tinha posto, né? E nós vemos aí que está acontecendo com o governo do Brasil se destruindo aos poucos, e a gente tenta se perguntar o que é que está acontecendo. Então, vim aqui trazer para vocês essa passagem da palavra de Deus, 1 Samuel, tá? Se vocês têm uma Bíblia, abrem em 1 Samuel, capítulo 9, onde a Bíblia relata a aparição de Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Na palavra de Deus diz que ele é um homem bonito, era um homem formoso, alto. Samuel foi ungir ele o primeiro rei de Israel. Saul era muito temente a Deus, né? As guerras que ele ia, enfrentava os seus inimigos. Naquela época existia muita guerra, né? E Deus sempre honrava Saul. Deus sempre estava ali na frente da batalha, fazendo que a guerra fosse a favor a Israel, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele desde então. Porém, lá no capítulo 13, demonstra aqui que já começou Saul a desobedecer a Deus. Já começou a entrar a soberba e aquele sensação, eu posso fazer isso porque eu tenho essa autoridade, sou rei. Acho que Deus não ia se envergonhar se eu fizesse essas coisas, essa situação. Vou oferecer holocausto a Deus. Eu não vou esperar por Samuel. Foi isso que relata aqui, tá? Se vocês abrirem lá, Samuel 13, capítulo 13, versículo 8 adiante, vocês vão ler e vão perceber o que Deus fala sobre essa situação. Então disse Samuel a Saul: procedeste inicialmente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não substituirá o teu reino. O Senhor buscou para si um outro homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seria o príncipe sobre o seu povo, enquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, tudo que Deus ordenava a Saul, ele não cumpria. Ele desobedeceu, foi um ato de desobediência, de prepotência. Né? Vamos esperar, não vamos esperar mais um dia, vamos fazer esse holocausto agora, porque eu, o rei de Israel, está mandando. Não, os holocaustos era uma coisa que era somente designado aos profetas da tribo de levitas, e que tinham esse poder de fazer essa conexão com Deus, e não o rei de Israel. E aí, então já foi violado uma regra que existia, né? Então, porque eu sou rei, eu vou fazer isso. Não, ele tinha que esperar Samuel para fazer isso. E já na palavra de Deus fala aí, como foi lido, que isso não agradou nem um pouco a Deus. E por conta disso, ele perdeu o seu reinado. E dará a Deus, então, a unção para o futuro reino, alguém que mereça, realmente respeita a governar o seu povo. No caso, quem foi ungido foi Davi, né? Ainda jovem, e ficou por um tempo bem caladinho para que o rei Saul não descobrisse que ele foi ungido a rei, porque se descobrisse ia matar. Mas depois de um tempo ele descobriu que Davi foi o rei, né, que ia suceder ele. Na verdade, o reino estaria ali com Davi, que já foi ungido. Mas desde então estava ali Saul reinando, e Deus só era com Saul enquanto Davi estava próximo dele, né? Ao tocar da harpa, expulsar aqueles demônios, aqueles espíritos ruins que alcançavam ele ali.
nas guerras, né? Ele vencia as guerras porque Davi estava ali com ele. A partir do momento que ele começou a perseguir Davi, o reino dele foi destruindo, porque o Deus já não estava mais com Saul. Vocês percebem bem no texto, ele acreditava em Deus, ele respeitava a vontade de Deus, mas até que a soberania do cargo dele, né, do poder que ele tinha, é que foi degradando o seu governo diante, né, da nação ali israelita. Foi degradando, até que começou a crescer a inveja no coração dele, porque Davi estava aumentando, né, a popularidade, porque Davi era um homem totalmente o contrário de Saul. Ele era um homem honesto, ele era um homem passivo, ele era um homem temente a Deus. Na palavra de Deus fala que Davi era segundo o coração de Deus. Então, todas essas qualidades agradavam não só a Deus, mas o povo começava a adorar Davi, né, como praticamente um rei. Mas Davi estava bem quietinho, né? Ele não falava para ninguém que ele era ungido, que ele era o escolhido de Deus, por conta de Saul. Aí, depois que Saul descobriu que ele era o escolhido, né, que ele era o ungido de Deus para ser um rei, começou a perseguir Davi. E o desespero de Saul era tão grande porque Deus não estava mais com Saul, Deus não apoiava mais Saul. Você vê que coisa mais triste, gente. Uma pessoa acreditar em Deus, uma pessoa né, depositar toda a sua confiança em Deus e pela soberba, as coisas ruins entrarem no coração e mudarem tudo aquele firmamento. E é isso que aconteceu com Saul. Saul deixou a soberba, a prepotência entrar no seu coração, o que foi destruindo a sua vida. Então a prepotência, a soberba, isso afasta você de Deus. A humildade, como o coração de Davi era, pessoa humilde, pessoa que adorava a Deus. E Deus já não estava mais com Saul. Saul saiu à guerra e morreu em batalha. Então, o que essa palavra de Deus nos ensina? Nos ensina que a partir do momento que você acredita em Deus, você tem que largar os maus costumes. Você, da sua boca, como o rei Saul, proferia Deus, né? E na palavra de Deus fala assim que ele clamava a Deus e Deus não ouvia. Deus não ouvia, porque na boca dele saía as palavras de clamor a Deus, mas no seu coração já estava corroído. E Deus já não perdoava mais tantos malefícios que ele fez. E foi tirado dele o reino, assim também veio a perecer em batalhas. Não é Deus que se afasta do homem, o homem se afasta de Deus. E por que Deus dá isso? Deus faz o homem se afastar dele? Não, Deus dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que ele fez é deixar entrar essas coisas que só fizeram corromper o seu reino. E a mesma coisa acontece com o reino de Bolsonaro. Deus tinha ungido Bolsonaro para reinar o Brasil. Mas ele foi corrompido com várias coisas que estão acontecendo. Muitas de vocês perguntam o que é que está acontecendo nesse governo, por que tantas coisas estão ocorrendo, e muitas coisas vão ocorrer, porque daquele momento que Bolsonaro proferia a palavra de Deus, falando, né, aquele bordão dele, Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo, ele esqueceu de colocar isso aqui, ó, no coração, Deus acima de todos, e deixou a soberba, deixou as maledicências, coisas que não estavam agradando a Deus, entrar no coração dele. E é por isso que Deus vai tirar o governo das mãos dele, porque assim como Deus deu para Saul e o tirou, assim será com o governo de Bolsonaro. E eu não estou falando aqui de política, só estou falando aqui o que está na Bíblia, aqui na palavra de Deus, e o que está sucedendo aí no governo. E futuramente vocês vão ver isso. E eu peço a vocês, povo de Deus, clamem a Deus. Clamem a Deus. Peçam a direção de Deus para que guie esse país. Para que Deus venha nos ajudar. Na palavra de Deus está escrito: maldito é o homem que confia no homem. Eu não estou defendendo ninguém aqui, não vou defender fulano, ciclano, beltrano. O que eu estou defendendo aqui
é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos fala, o que a palavra de Deus nos ensina é acreditar em Deus sobre todas as coisas. Deixar em Deus o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso agir. É nele que a gente deve confiar. E uma coisa também que Bolsonaro não cumpriu foi com a promessa que ele fez sobre o reino de Israel, de passar a embaixada para Jerusalém. Então, isso também foi uma coisa que desagradou muito a Deus. Fazer uma promessa e não cumprir. Como eu já falei várias vezes, lá no começo do ano, que no metade do ano o governo não ia estar estabilizado, que ia perder popularidade, tá? E que a situação aí, o dólar ia aumentar, a moeda do Brasil ia diminuir muito. O que está acontecendo? Deus tinha me revelado para mim lá no começo. Aí no Brasil, o presidente Bolsonaro vai perder totalmente a credibilidade, não só para aqueles que apostaram neles, os brasileiros que apostaram nele, mas como para o mundo também, né? De algumas coisas que o presidente Bolsonaro está fazendo, eu sei que algumas vezes ele tenta seguir a cartilha, né, que foi escrita ali, para não trazer problemas, né, para tentar tapar sal com a peneira e tudo mais. Eu não sou política para falar, eu sou totalmente leiga, mas eu vejo os olhos espirituais. E uma coisa que Bolsonaro tem que honrar é o que ele um dia prometeu para Israel. Você pode prometer, senhor Bolsonaro, presidente, né, excelentíssimo presidente Bolsonaro, você pode prometer ao homem, mas nunca prometa para Deus e não cumpra. Lembre sempre da sua promessa. Então, é o que eu falo para vocês. Deus deu o governo para o Bolsonaro, porque o coração dele não estava corrompido. Depois que começou a entrar a corrupção no seu coração, eu digo corrupção, a mudança do pensamento e desviar daquilo que Deus queria. Então que eu falo, cuidado, gente. Vocês que lidam com essas coisas divinas, com essas coisas de Deus, com coisas de Deus não se brinca. Com coisas de Deus a gente não se brinca. Pessoas que clamam a Deus pela boca e não guardam no coração, como foi do rei Davi. Eu até falava, né, na época que Bolsonaro estava para ser eleito como presidente do Brasil, eu falava que ele lembrava o rei Davi, né, que ninguém dava nada por ele e acabou sendo o rei. Mas eu vejo que na verdade não é o rei Davi, é o rei Saul, que não demora muito, vai perder o seu reino de uma forma trágica. E eu não falo isso torcendo, não. Eu fui uma pessoa que votei no Bolsonaro, fui uma pessoa que apoiei quem me segue aqui há tempo, uma pessoa que eu apoiava, eu briguei até com minha irmã, para vocês terem uma ideia, por conta, quem de vocês já não brigou, né? Defender o homem, né? Mas a gente vem aprendendo uma coisa que eu não vou mais, nunca mais fazer, porque maldito é o homem que confia no homem, na palavra de Deus está escrito isso. Então eu não vou confiar em ninguém, vou confiar em Deus. E se Deus tem para colocar uma pessoa para reinar esse país, para dar um jeito na situação que está aí, que Deus coloque uma pessoa realmente nas mãos de Deus para colocar, para reinar, e que Deus conserve o coração e que essa pessoa seja segundo o coração de Deus, como foi Davi, segundo o coração de Deus, que governou. Foi um dos maiores governos que Israel já teve, foi o governo de Davi. Eu falo isso com tristeza no meu coração. Não pensem vocês que eu estou torcendo para a desgraça de fulano, Beltrano, muito pelo contrário, eu quero ver o meu país crescer, eu quero ver o meu país prosperar. Só que o reino, quando é tirado de um homem, já não é mais Deus que está ali. Quando Deus não está com o rei, não tem governo que se supere a tremenda tragédia que possa acontecer, como aconteceu tanto com o reino de Saul e como o reino de Acabe também, que foi muitas vezes influenciado pela mulher dele, né, a Jezabel,
que era uma mulher super idólatra, que era persuasiva no coração de Acabe. Então são reis que deixaram de lado tudo aquilo que há tempo, desde crianças, foram criados, né, a adorar a Deus, a obedecer à vontade de Deus, mas que com a prepotência da posição que eles exerceram, é que deixaram corromper os seus corações. Então, eu sei que existem algumas coisas que estão acontecendo. Por que eu sei? Porque Deus revela. Só que eu não vou falar aqui, mas tem a ver com algo familiar. Mas eu espero muito, muito, muito que tudo isso seja resolvido, tá? Que isso seja solucionado para o bem da nação. Porque bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Se vocês creem em Deus, orem pela pátria, porque agora nesse momento estamos precisando orar, porque nós estamos sem governo, sem um governo que realmente está sendo guiado por Espírito Santo, sem um governo que está sendo regido, né? Aliás, o mundo jaz do maligno. Nós temos que nos preparar cada dia mais e nos achegar a Deus, porque tudo isso que vocês estão vendo e muitas coisas que vocês ainda irão ver é um respaldo disso. Quando a gente deixa de seguir a Deus, dos desígnios do Senhor, acontece o quê? O castelo desmoronar. E é isso que está acontecendo com o governo do Bolsonaro, e que não vai restar muito tempo para esse governo acabar e não ter nenhuma mais reeleição. O que eu tinha dito lá no começo do ano, revelações de 2020, o que está acontecendo não só com o Bolsonaro, mas com muitas coisas. Eu gosto de falar para todo mundo que eu não tenho poder de nada, eu não sou nada. Toda vez que eu trago uma mensagem aqui, não me vê por Simone. A Simone que está fazendo a mensagem lá, não. Respeito muito a palavra de Deus. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é um livro conto de fadas. Isso aqui é a palavra de Deus que fala os nossos corações. E por muitas vezes relutei, mas eu sei que Deus fala realmente na palavra. E é por isso que Deus nos entregou essa palavra, para a gente refletir, e que Deus tenha misericórdia do Brasil. E é isso, pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigada por estarem assistindo aqui. Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos na próxima.